Salve, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um programa do Sanja hoje, certo? Eu sou José Barreto. Tudo bom, pessoal? Sou o Lelo, tudo bem? E hoje a gente tá aqui com a Marjorie. Ou Marjorie. Marjorie. Vou até tirar essa máscara aqui pra conversar com vocês hoje, hein? Aí, olha. Melhorar essa voz, né? Ah, sim. Agora vai ficar bom. E falando em voz, você é fonoaudióloga, né? Isso mesmo, eu sou fonoaudióloga. E como é que é esse ramo aí? O que te fez levar pra esse ramo? Fala um pouquinho de você pra gente aí. Legal. Nossa, primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a galera aí do YouTube, do Instagram. É muito gratificante poder vir falar um pouquinho, né? Não só da fonoaudiologia, mas tudo que tem a ver com a comunicação, com a saúde. Eu fui para a área da fonoaudiologia mais de 20 anos atrás, justamente por isso, para trabalhar com a comunicação, trabalhar com a fala, com a audição, com como a gente lida, né, com esses processos. E eu tenho visto muito agora, né, nesse período de pandemia, como as pessoas estão valorizando mais, né, a comunicação, o falar, o quanto a gente tem ouvido mais os podcasts e tudo mais, e tem dado mais valor à comunicação. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu, por ser uma pessoa sempre muito extrovertida, sempre gostei muito de falar. Conversar bastante. Conversar. E aí eu pensei, bom, como que eu vou aliar a comunicação à saúde? E aí eu encontrei na fonoaudiologia essa liberdade de poder trabalhar em vários campos de atuação dentro da comunicação, desde a parte artística até a parte de saúde mesmo, né, de respiração, audição, então tudo que envolve esse sistema que nos torna humanos, né? Pois é. E é um negócio, eu tava falando pro Lela aqui, né, quem me conhece sabe que eu sou surdo do ouvido esquerdo. E, tipo, quando eu fiz a primeira cirurgia... Ah, pô, mas você fez isso no... Até ela falou assim... Cara, eu sou extremamente perdido. Aí ele até falou assim, mas pô, você fez fonoaudiologia porque você era surdo? Eu falei assim, então, justamente pra aprender a leitura labial e tal, isso aqui. Hoje em dia eu já tenho... Já são 30 anos já... Que eu olho na boca da pessoa pra saber. Então esse negócio da pandemia aí com máscara, puta, me arrebentou assim de uma tal maneira que, tipo, parece que eu fiquei surdo de novo, tá ligado? É um barato, mano, muito louco. Exato, porque tudo que você, né, se adaptou durante todos esses anos, agora sua referência teve que mudar totalmente, né? E ainda que você tenha um ouvido, pelo que você falou, um ouvido bom. Sim, o direito é bom. Quem não tem, né? E quem tem uma adaptação, por exemplo, com aparelho auditivo, que também muda a percepção. Então, toda essa percepção de comunicação mudou, né, com a pandemia, com o uso da máscara, até pela parte também virtual, né? A gente hoje em dia escuta diferente e vê diferente porque está tudo em tela, né? A questão do ao vivo modificou muito. Então, eu acho que as pessoas começaram a reparar mais o quanto é importante se comunicar de forma efetiva, da melhor forma. Então, eu espero que a fonoaudiologia volte aí a ser uma profissão bem valorizada. Sim, né? Procurada. A gente tem que lembrar também que a fonoaudiologia está muito presente, né, nos hospitais agora, também em época de pandemia, junto essa parte aí de respiração, de UTIs e tudo mais. Então, assim, é um campo muito vasto e que normalmente a gente só associa assim, a fonoaudiologia é para quem fala errado. Prazer. Né? Prazer quem é. Então, eu acho que isso também é uma coisa para a gente começar a valorizar mais a nossa profissão, que tem muitos campos de atuação, muitas áreas assim brilhantes e muitas pessoas envolvidas mesmo em trabalhar por essa comunicação, por essa saúde vocal. A gente está no mês de abril e foi o mês, inclusive, da voz, né? Dia 16 de abril é o dia da voz. Então, quanto a nossa voz e a nossa comunicação ela é importante e envolve todos os processos, o de ouvir, o de falar, o de se comunicar, o de entender as emoções. Sem dúvida. Então, você já viu que eu sou uma apaixonada, né, pela minha profissão. Não, mas acho que é assim que é bom, né? Quando a gente é apaixonado pelo aquilo que faz, a gente faz... Sim. Já não vira um trabalho. Né? Acho que vira uma coisa... Acaba virando um hobby, né? Não sei. Você faz com gosto, né? De fazer o que você tá... Assim, eu acho que trabalho é sempre trabalho, né? Eu acho, pois é. É sempre trabalho, mas assim... Foi até uma entrevista que nós fizemos com o tatuador e ele falou, rapaz, a partir do momento que ganhou dinheiro com isso, virou trabalho. Já não é mais um lazer ou alguma coisa. É lógico que assim, é muito bom. E quando a gente trabalha realmente com alguma coisa que a gente é muito apaixonado, é muito gratificante porque você entende aquele processo de forma muito melhor.
mas é um trabalho, né? Eu acho que a gente precisa também lembrar que existem os ônus, né, disso Sim, tudo. sim. Mas realmente, quando a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, e como tudo na vida, as coisas fluem melhor, né? É muito mais gostoso. Quando a gente tem a possibilidade de escolher algo que realmente encanta os nossos olhos e realmente faz sentido para a gente, seja onde a gente estiver, e transformar a vida, né, nossa vida e a vida das pessoas com isso, tudo que a gente fizer, tudo que a gente colocar à mão, fica melhor. E vai aí pra frente, realmente né? fica mais suave, né? Mesmo o trabalho, ele se torna mais suave. Acho Sem que isso dúvida. que eu sempre tentei colocar na minha vida. Da hora. E como é que foi, assim, os desafios que você pegou nessa trajetória sua, assim? Tipo, putz, no começo peguei bastante gente complicada. Eu acho que, assim, os desafios são diários, assim, né? Eu passei por várias fases, mesmo dentro da fonoaudiologia, dentro das minhas escolhas. Hoje eu estou numa escolha diferente até de carreira, estou numa transição de carreira também. Sempre procurei tirar da minha profissão o máximo que ela poderia me dar. Nunca ficar presa numa caixinha, sabe? Então, eu nunca fiquei presa só ao consultório ou só a fazer um tipo de atendimento. Eu sempre procurei me especializar e fazendo cursos. Trabalhei tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Fiquei 18 anos dentro de várias prefeituras e fui concursada em várias prefeituras. Então, eu sempre busquei diversificar o meu trabalho. Então, nesses anos todos, com certeza eu tive muitos desafios. Sem dúvida. Né? Desafios, assim, não só de casos, né, complicados, casos que a gente olha e fala assim, caramba, será que a gente vai conseguir? E aí a gente tem o brilho nos olhos de perceber que modificou, né, a vida das pessoas. Eu acho que isso a gente tem muito na saúde, né? Eu vejo como as pessoas hoje, eu costumo dizer muito isso, assim, em relação à pandemia mesmo, né? Como as pessoas começaram a valorizar mais o processo de saúde, né? Então, eu, durante toda a minha caminhada como profissional da saúde, eu sempre procurei muito valorizar a nossa saúde integral, tudo que leva a gente a ter uma saúde melhor. Então, todos os cuidados que a gente tem que ter, como a gente fala com as pessoas sobre isso, como a família tem que estar envolvida. Então, a fonoaudiologia, para mim, sempre foi base para muitas outras coisas de saúde que vêm em volta. E aí, a gente percebe que hoje as pessoas estão olhando mais para isso, estão olhando mais para a saúde mental, estão olhando mais para o seu processo interno mesmo de percepção. Se conhecer, né? Isso, do autoconhecimento, do autocuidado. Então, todas essas palavras, né, novas que estão vindo agora, resiliência, autocuidado, empoderamento. A gente que trabalha com saúde, principalmente com saúde pública, que foi uma das últimas experiências bem fortes na minha vida durante os últimos anos, como educadora também, porque eu fiz muito essa parte de educação permanente, né? Eu tenho uma especialidade de educação permanente em saúde, que é um movimento realmente de promover, né? Instigar as pessoas a entenderem melhor o seu processo de saúde. Então, isso é muito desafiador, porque a gente começa a olhar e precisa ouvir a realidade do outro. Sim. Né? Então, o processo de saúde, a gente, às vezes, pensa que quando a gente chega no médico, é o médico que sabe tudo. Né? A gente tem muito essa relação, né? A nossa estudou e tal, não sei o que, e ele sabe tudo. E na verdade, o médico está ali, ou o profissional da saúde, ele está ali para ouvir, ele está ali para acolher. Então, eu aprendi muito, assim, né, nos processos de saúde mental, nos processos ligados também a trabalhar com as deficiências, né, com o processo da reabilitação mesmo. Então, nossa, foram muitas experiências gratificantes. Processo também de trabalhar com o SUS, né, de entender toda a lógica do SUS. Então, eu sou uma defensora, né, do SUS. Então, acho que foram muitas experiências gratificantes. E com muitos desafios também, que a gente sabe que nada é perfeito. Sem dúvida. É difícil, né? Às vezes vem... Bem difícil. Você falou que, né, na parte... Você ainda trabalha com a fono... Então, hoje eu Nossa! Fonoaudiologia?
Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Eu costumo dizer duas coisas, que eu dou alta pro paciente quando ele sabe falar fonoaudiologia e quando ele fala o meu nome completo direto, assim, sem titubear. Marjorie Gaeta Vanucci, alta. Entendeu? Caraca. Sabe falar meu nome, isso já é pré-requisito para alta. Putz, que bom, o nome é complicado, cara. Não é? Marjorie Vanucci, legal. O do meio ficou... O do meio já ficou mais assim. Eu falo que tem... Opa! Então. Tem mais um, né? Eu falo que assim, é pré-requisito. Falou direito o nome, tem todos os fonemas praticamente. Hoje, na verdade, eu estou num processo de transição, estou trabalhando mais com as mídias sociais mesmo, tenho trabalhado mais com o Instagram. Eu estou vindo acompanhando, você está fazendo bem uma parte de transição mesmo. Não tenho intenção de abandonar o meu conhecimento, nunca vou abandonar o meu conhecimento como fonoaudióloga, não abandonei a minha carreira, mas hoje eu não atendo mais pacientes, eu não tenho mais consultório e também o ano passado, em meio à pandemia, eu me desliguei do meu cargo público. Eu era concursada, né, como fonoaudióloga e aí eu acabei me desligando justamente por algumas escolhas pessoais. E aí foram algumas coisas, até pelo processo de saúde, que foram me fazendo entender que eu poderia agregar de outras formas. E aí eu comecei a pensar que como fonoaudióloga, como comunicadora, com toda a minha experiência, isso, eu queria mais, eu queria ampliar os meus horizontes. E aí eu vi que eu não tinha muito tempo, né, sendo uma profissional concursada, tendo uma carga horária muito grande, muitas responsabilidades dentro da linha de frente, eu não ia conseguir fazer, né? Eu não estava conseguindo dar conta de absorver uma outra demanda que vinha para mim muito forte, que era essa questão da rede. E aí eu tive que fazer uma escolha. E aí, Escolheu em meio bem. à pandemia, eu espero que sim, estamos lutando, né, gente? Porque aí, né, acaba não tendo mais salário, pagar os boletos não tá fácil. Agora tem que correr atrás. Agora... Falaram pra gente no começo, e é a dica que a gente te dá também. Não para. Não para. Só faz. Exato. Vai fazendo, tá ligado? Vai vir várias barreiras na sua vida, mas, putz, você já venceu cada coisa pelo que a gente já conversou. Mais forte que isso, entendeu? Então, tipo, o que vier pra você, cara, é só ser um pulinho pra você, não vai ser nada, entendeu? Se Deus quiser. E foi isso, foi realmente um incentivo. Eu acho que, na verdade, todo esse processo aí de parada, né? Quando a gente teve que parar no início lá da pandemia, eu fazendo parte do grupo de risco, né? E eu comecei a repensar, né, o que eu gostaria de fazer e como que eu poderia agregar, né, com as pessoas, em como que eu poderia levar esse diálogo que eu fazia tanto frente a frente com as pessoas para um lugar maior, para um lugar que pudesse alcançar mais pessoas, né? E as pessoas sempre falaram isso para mim, né? Marjorie, poxa, você fala tão bem, você é tão comunicativa, né? Sempre que você fala, todo mundo presta muita atenção. A gente gostaria de ver mais coisas suas na rede. E aí isso foi me impulsionando a tomar essa decisão, que não foi fácil, mas imagino, cara. Ia ser a pergunta que eu ia te fazer. Como foi essa trajetória? Que eu acho que, assim, um cargo público já é um puto de uma conquista. Sim, sim. O fato de você conseguir. Ainda mais você ter que largar por uma opção que, querendo ou não, você, tipo, não sei o que vai acontecer. Tipo, eu acho que tiro no escuro. Eu acho que foi assim, foram anos de análise. Muita conversa com o maridão. Muita conversa com o marido, muita conversa com a família. E acho que também foi o momento. Eu acho que foi muito o momento. Eu passei por muitas coisas para chegar até essa decisão. Porque não é uma decisão fácil. Eu confesso para vocês que muito da questão da pandemia acabou me dando aquele empurrão final, sabe? Aquela coisa assim, tipo, então agora você vai, né? Vai aí que se você não for agora, você não vai mais. Tipo, o momento o momento agora de redes sociais, e foi né? O pessoal exatamente. E foi um ato de muita coragem mesmo, porque eu exonerei o meu cargo. Eu não fui mandada embora, eu não aposentou, né? Tipo, exato. Você simplesmente saiu. E assim, eu sou relativamente jovem, embora eu seja uma mulher assim, quarentona, mais aí, mas assim, eu sou uma pessoa jovem, ainda tinha uma carreira ainda grande pela frente.
aposentar, né? E como eu falei para vocês, um cargo público, um cargo concursado, então, né, é o sonho de todo mundo, né? É passar num concurso, ter um salário, ter uma segurança. Uma estabilidade então, legal. eu tinha uma estabilidade, né? Eu era profissional padrão, formada, pós-graduada, falo um monte de língua, tenho um monte de, né, tinha um cargo concursado. E aí, naquele momento da pandemia, eu pensei assim, caramba, eu estou indo contra algumas coisas que eu prego, porque eu estava me sentindo extremamente estressada. Eu tinha voltado há pouco tempo, fazia cerca de um ano e pouco que eu tinha voltado à rotina mais normal. Para quem não conhece a minha história, vocês conhecem um pouco dela. Eu tive câncer, né? Em 2017 eu tive um câncer de mama. E nesse meio tempo eu ressignifiquei muitas coisas, assim, de escolhas e de prioridades na minha vida. Porque eu sempre falei muito da prevenção, eu sempre falei muito do cuidado em saúde, eu sempre falei e eu acabava, assim, sendo muito cuidadosa com o outro e pouco cuidadosa comigo. E aí eu comecei a perceber que nesse retorno, na volta ao trabalho e tudo mais, eu estava retornando a ser aquela Marjorie workaholic que não parava, que não tinha mais tempo, que não tinha tempo de comer, que não tinha tempo de respirar, que não tinha tempo de fazer as coisas que queria, que tinha vontade. Né? Que não cuidava de si mesmo. Que não cuidava de si, é aquele que você falou no começo. Não que eu não tinha paixão pelo que eu fazia, eu tinha muita paixão pelo trabalho que eu desenvolvia. Só que aquilo estava me sobrecarregando de uma forma que eu não estava dando mais conta. Já estava estagnando o serviço. Né? Exato. Quando você vai fazendo sentido, eu estou ficando saturado. Exatamente. E aí, quando veio a pandemia, eu acabei me sentindo um pouco desamparada, porque por ser do grupo de risco, no começo eu fiquei afastada por um mês. Me deram férias e tal. Só que aí depois eu tive que retornar. E por ser profissional da saúde, realmente eu não ia poder parar de trabalhar. Pois é. Não tem como. Você vai tirar o profissional da linha de frente? Por mais que ele seja grupo de risco ou não. Foi o que me foi falado. Falou, olha, feliz ou infelizmente, você vai ter que voltar. Você pode ser paciente oncológica, você pode ter aí um risco de... Né, eu tenho outras questões relacionadas também à resistência à insulina, diabetes e tudo mais. Não, você vai voltar. Tem que fazer. E vai atender. E aí eu pensei, eu falei, caramba, será que vale eu pagar este preço pela minha saúde? E assim, foi muito difícil tomar essa decisão, porque a profissional da saúde queria muito voltar, porque eu sabia da minha importância naquele lugar para uma população. Sim, então, ainda mais no momento que estamos passando ainda. Ainda mais naquele momento. Então, imagina o dilema. Era um dilema, assim, eu falo que era um dilema quase que filosófico, porque, assim, era o dilema de querer voltar para o meu ambiente de trabalho, da minha formação, da minha carreira, exato. E, por outro lado, todo o meu processo analítico de pensar, poxa, mas eu estou sofrendo com isso. Fisicamente, mentalmente, eu estou sofrendo, eu tenho risco, eu posso morrer. Literalmente, eu posso ficar doente de novo, e não era só doente da Covid, mas também o risco de voltar o câncer e tudo mais. E aí eu falei, caramba, e agora? Né? E aí foi onde eu comecei a analisar tudo isso e falei, opa, e nesse mês que eu acabei ficando em casa e produzindo mais conteúdo e vendo que eu poderia falar sobre saúde, sobre autocuidado, sobre empoderamento, sobre positividade, falar com as mulheres, e as mulheres começaram também a conversar comigo, eu falei, caramba, eu tenho tanta coisa na minha mão. Sim, e está aqui, literalmente, na sua mão. Está na minha mão. O digital ficou acessível para todo mundo. Exato. Todo mundo, cara. Qualquer um pode fazer. Estamos aqui no YouTube. Exato. E aquilo estava caindo no meu colo, sabe? E aí eu falei assim, aí eu olhei pro meu marido um dia, ele olhou para mim e falou assim, larga tudo. Larga. Como você falou, as amigas também falando bastante, comunicativo. Falando assim, vai.
E aí, quando eu saí, né, e quando eu comuniquei, né, que eu iria exonerar, quantas pessoas, quantos chegaram para mim e falaram assim, queria ter sua coragem. Bicha corajosa. E aí eu falei assim, nossa, como tá errado, né, as pessoas... O pensamento lucro, né, cara? Não é nem, eu acho que não é nem questão, assim, eu acho que, assim, é como nós estamos sofrendo. É como está difícil para todo mundo aguentar. De sobrecarga. E principalmente na área da saúde. Então, quantas pessoas gostariam de ter o privilégio que eu tive? De conseguir. Então, isso para mim bateu muito fundo. Na hora que eu comunicava, eu falava assim, olha, gente, eu pude fazer essa escolha, e aí eu dei mais valor ainda. Então, hoje eu entendo o privilégio que eu tenho e eu quero valorizar ainda mais esse propósito. Então, eu transformei esse privilégio, essa análise que eu tive e essa oportunidade no meu propósito. De mostrar que a gente pode, que é possível, que, lógico, a gente não deixa de lutar, mas que assim, a gente pode mudar o nosso destino. Assim, olhando para algumas coisas que são possíveis. Talvez não seja possível neste momento, mas a pessoa pode planejar e pode projetar. Um sonho, né, cara? Ela pode... Exatamente. E isso foi muito claro, assim, para mim, quando eu falo para as pessoas que não foi uma atitude, porque talvez possa parecer para as pessoas que eu tomei uma atitude... Sim, chutou o balde, chutei tchau. o balde na pandemia, uau! E não foi, realmente foram... E realmente foi um processo elaborado e não é um processo fácil. Depois, agora, de um ano, eu repenso, eu falo, nossa senhora, será que... Né, se eu não conseguir atingir certas metas, certas coisas, será que eu vou dar conta de ficar longe... Né, daquela vida workaholic que eu tinha. Eu comentei isso com o Zé, comento com minha esposa. Eu trabalhei na farmácia também, outra rede do Zé, né? E, foi anos lá, saí agora também, por conta do eu tô fazendo um curso de radiologia, vou começar até o estágio agora. E, foi um ano fazendo curso pra conseguir sair, mas tipo assim, putz, saio, e se não sair, e o curso, putz, estágio. E agora? A farmácia falou que nem ia me ajudar. Eu falei, não, o curso que você tá fazendo não tem nada a ver com o que a gente pede aqui. Então, você tem que se virar lá. Eu falei, putz, e agora, velho? Mano, também saí, que foi meio loucura mesmo, cara. E é aquilo, se der tudo muito errado, eu volto pra farmácia, não tem jeito. Que experiência eu tenho, então a gente consegue voltar. Mas tem que, eu falo, pessoal, tem que dar tudo muito errado mesmo, cara. Aquilo que eu falei, eu continuo sendo fonoaudióloga, sei da minha profissão e uso isso ainda muito, mas assim, é isso mesmo, Lelo, você precisa às vezes recuar para poder progredir, né? A gente precisa dar 2 passos atrás para e foi isso que eu fiz, quando eu objetivei, né? Sair, eu sabia que não ia ser fácil, não ia ser do dia para a noite, que eu ia ter uma carreira, por exemplo, dentro de uma mídia social, ou que isso ia ser fácil, ou que isso realmente vai acontecer. Eu não posso dizer para vocês que, nossa, eu vou ter 1 milhão de seguidores, mar de flores. Vai ser flores, não. Eu estou num processo, até para entender se isso vai ser realmente aquilo que eu quero fazer. Hoje eu vejo que é uma coisa que eu tenho muito potencial e que eu tenho muita resposta, né? E tenho vontade, isso me brilha os olhos, né? Porque é o alcance que isso pode dar para muitas coisas que eu quero falar. E que eu tenho certeza que as pessoas também têm para falar para mim, né? Então, essa troca me faz muito bem. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é. Compartilha, pronto, estoura. Não é? Quem sabe? Né? Vai que a gente amanhã vira trend, Margem na Eliana. Nossa! Jurada lá na Eliana. Quem sabe, né? Vamos aí, né? Quem sabe eu tô no Big Brother no ano Big que vem, Brother também. Né? Eu falei que tinha que ter um Big Brother Master, que nem teve o The Voice Plus lá. Verdade. Tinha que ter um Big Brother Master pra entrar os velhos, entendeu? Mas de vez em quando eles pegam uns e colocam lá, né? Ultimamente nem tanto, né? Mas os antigos eles colocavam. Mas é que tem que ser uma galera mais velha mesmo. Mais cabeça, que essa molecada é muito... Não, porque senão a gente não acompanha a vibe, entendeu? Eu fico pensando assim, nossa, como é que eu vou fazer, né? Pra ir pra uma festa, ficar até 6 horas da manhã? Acho que eu já não consigo. Você é louco. 1 hora eu tô querendo dormir. Coisas que você para de fazer depois que faz 30 anos em diante. Você já vai começando... Dos 40, amiguinho. Então, tô falando, você começa nos 30, você vai cortando.
Olha, mas Você eu vai? vou dizer pra vocês, isso é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram também. Essa coisa, né, do etarismo e tudo mais. Hoje a gente tem visto uma galera muito mais ativa e pessoas muito mais dando ênfase a uma vida muito melhor a partir dos 40, dos 50, dos 60. Então hoje a gente não vê mais. Eu faço essa comparação até olhando assim, né, para minha mãe, para as pessoas assim que a gente vê mais idosas que já foram da nossa idade. Eu me vejo uma pessoa hoje eu tenho 42 anos, eu me vejo uma pessoa de 42 anos muito diferente das mulheres de 40 e poucos anos. Tipo a minha mãe quando tinha 40. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito a ser valorizada. A gente ainda tem muita produtividade, Sim. a gente ainda tem muita vontade de fazer as coisas, de aprender. Né? O mundo em si está ficando um pouco mais velho. Então as pessoas estão pegando essa autonomia um tempo depois mesmo, né? Então, antigamente, que nem a minha mãe com 40 anos já tinha 4 filhos, cara. Pois é. Tá entendendo? Hoje em dia a pessoa tá, tipo, no auge ou começando alguma coisa legal, tipo, pra ter uma estabilidade nos seus 40. E eu vou dizer pra você, 25. Muitas pessoas estão começando a empreender ou realizar sonhos depois dos 40, depois dos 50. Então, eu acho que assim, é uma luta muito grande. Cara, amém. Mas é verdade. E é uma luta muito grande para que a gente seja reconhecido. E eu falo isso para vocês, eu comecei a ter ainda mais essa percepção a partir do momento que eu entrei nas mídias sociais com um pouco mais de força, principalmente na questão do Instagram, porque existe pouco conteúdo voltado para isso. Agora que está começando a ter um pouco mais rostos e pessoas, representatividade acima dos 40 anos, acima dos 50 anos, acima dos 60 anos, 70 anos. Né? Você acha que o fato do conhecimento para essa geração de 50, 60 anos, assim, para a parte de aprendizado, foi mais tardia também? Porque assim. Você diz da parte de ser analógico e não ser tão digital? Perfeito. Porque, tipo, hoje em dia a molecada já nasce com o celular na mão, já. Eu acho que é um pouco da demanda da vida também, né? Eu acho que a gente, por ter vindo de um mundo analógico, né, e ter transitado para esse mundo digital, a gente não teve estímulo para entrar como uma cara de um mundo digital. A gente teve estímulo para consumir o mercado digital e não para produzir no mercado digital. Então, o que eu comecei a perceber? Por exemplo, mulheres da minha idade consomem conteúdo de pessoas muito jovens, né? Então, não que não seja um conteúdo bom, é muito legal aprender com o pessoal mais jovem, com o pessoal mais velho, não é isso. Não é um fato de discriminar o conteúdo, não é isso. Uhum. Mas, assim, existe uma certa resistência de olhar e de produzir conteúdo, como se a mulher não pudesse parecer mais velha ou não pudesse aparecer como ela precisa parecer jovem, ela precisa parecer perfeita, ela precisa... Isso é o que é vendido para todas as mulheres e elas acham que... Exatamente. Então, isso também do analógico e digital é uma coisa um pouco ainda estigmatizada. É como se a nossa geração só pudesse consumir e não pudesse produzir. Sim. Então, eu acho que isso está começando a mudar, porque as pessoas estão começando a perceber que elas também podem fazer, que elas também são capazes de produzir, são capazes de fazer dentro, lógico, de algumas limitações, porque é óbvio que a gente não tem a mesma agilidade, talvez a mesma destreza para algumas técnicas e tudo mais, mas a gente tem uma capacidade de aprender muito grande. É o que eu falo, por exemplo, para minha mãe. Minha mãe tem 74 anos. E eu falo, olha a sua inteligência emocional e tecnológica. Ela foi uma pessoa que passou de uma geração que não tinha uma geladeira. Não tinha nada. Não tinha uma geladeira. Gente, não existia geladeira. Tá? Não existia telefone. Para ter um WhatsApp na mão.
E usa o WhatsApp, E usa manda o a foto. WhatsApp, e hoje ela pede comida, pede iFood, fato. o supermercado dela via WhatsApp ou O aplicativo para entregar na casa dela em segurança. Gente, Caraca. imagina a inteligência que essas pessoas têm que ter, emocional, relacional, inteligência mesmo digital para fazer isso. Então eu acho que as pessoas subestimam muito a sua inteligência. Tipo, o tempo de adaptação, né? Cara, Exato. minha mãe, o Facebook, Instagram, posta, faz as coisas tudo, me marca. Não é? Pô. Minha mãe faz figurinha já, daqui a pouco ela tá fazendo meme. Vocês não tem noção. É mesmo. Porque eu e o Lelo pra Instagram, esses negocinhos, cara, a gente... nada. Eu fui uma pessoa extremamente escondida da vida, sabe? Eu parei no meu Orkut. E, cara, eu fui fazer Facebook o ano passado, no meio do ano passado. O Instagram eu fiz agora, em dezembro. Pra começar a divulgar mais o nosso canal. E mesmo assim ainda não sei mexer direito. A gente tá aprendendo ainda. Tentei Mas fazer você um sabe Reels que aqui, lá- você viu, né? Que já deu errado. Travou, caiu, deixei aqui no canto. Deu ruim. Mas sabe o que Depois eu eu tento acho? outro. Eu acho que a gente tem um pouco também esse medo da tecnologia, porque talvez nós não fomos uma geração que foi tão estimulada à exposição. É isso que você falou, né, Zé? Por exemplo, hoje as crianças elas são estimuladas, né, Sim. a aparecer, Posta foto. toca um instrumento, faz um negócio, Faz uma dança. faz uma dança e vamos filmar e vamos. Cara, na minha época, quem tinha uma câmera e filmava um VHS, cara, o cara tinha que ser milionário, porque não tinha isso. A gente, olhe lá, tinha uma câmera que para você ter um rolo de filme, né? para revelar, nossa, cara, você tinha Era uma que ser fortuna mesmo. Você era uma filmava pra fortuna. passar pra fita. Exato. Então, assim, a gente não tinha esse acesso. Então, esse acesso melhorou muito. Então, isso também melhora para quem é mais velho. Então, tudo isso está mudando, né? A relação que a gente tem com a comunicação, com os meios de comunicação, em como a gente coloca nas mídias. Antes, a gente não podia se expor da maneira como a gente se expõe. A gente não tinha liberdade, né? Nem de expressão como a gente tem hoje, né? De falar, de Era conversar, mais fechado mesmo, né? de publicar as coisas, né? Era muito, mas você fala. Hoje a gente ainda tem, lógico, que ainda tem muitos países, né? As pessoas reclamam muito do Brasil e tudo mais, mas olha o privilégio que a gente tem. O Brasil é um dos maiores mercados aí de influenciadores, de criadores de Por pior conteúdo. que seja, uma coisa isso a gente é bom, cara. Exato, porque justamente O a meu gente tá funcionando. tem aí muita possibilidade de expressão, né? A gente ainda tem essa facilidade. Então, acho que é uma conversa meio complexa, né? uma loucura. A gente vai filosofando aqui, mas é o que eu costumo dizer, é o que eu falo muito para as mulheres também. Eu falo assim, vamos consumir o que os jovens estão trazendo, mas vamos colocar também a nossa Experiência, pô. experiência. E é muito isso, eu acho muito engraçado. E como eu falo muito de beleza e tal, e coisas, as mulheres começaram a me pedir isso. Fala assim, Marjorie, eu vi tal coisa, mas eu queria ver como é que funciona em você, porque nas novinhas a gente sabe que lá... tudo fica lindo. E é bem isso, porque não tem conteúdo, né? Então a gente percebe que as marcas estão começando Procurar a mais, olhar assim, né? e procurar mais até esse público. Tanto que uma coisa que eu não esperava e que foi surgindo da metade, do final do ano para cá, na minha vida, foi o fato da publicidade para mim, como mulher 40+. Uma coisa que eu achava que não ia acontecer mais. E ela está começando a acontecer, porque mudou o perfil. Eu nunca tinha pensado, me olhado como uma mulher vendável em beleza. E hoje eu sou um padrão
de mulher vendável em beleza. Isso é uma coisa assim Sim. maluca. Porque. Tipo, até ontem eu era a mesma pessoa. O que aconteceu? Né? É. Agora eu sou um padrão, tipo, mas eu acho que isso. Então, mas você sabe que eu acho isso incrível? Porque eu acho que isso é uma mudança do olhar da nossa sociedade. Nós não estamos diferentes. Eu não fiquei bonita Sim. do dia para a noite. Eu não comecei a me enxergar mais bonita do dia para a noite. Eu acho que as pessoas estão começando a ampliar o olhar. E isso é incrível. Você acha que a pandemia influenciou isso? Até o pessoal, no começo, não ter tanta empatia, ter mais estresse devido à pandemia. Agora, o pessoal começou a se adaptar com a pandemia e que as pessoas precisam ser mais próximas umas das outras. E as coisas estão mudando pra cá desses últimos 6 meses. Porque já estamos indo pra cá 2 meses. Não, eu acho, Zé, assim, que uma coisa... A pandemia potencializou alguns discursos. Eu acho que a pandemia... eu acho que alguns movimentos já vinham vindo de alguns desconfortos da nossa sociedade, que eu acho que fazem parte do nosso crescimento. E aí a pandemia começou a aumentar esses desconfortos. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê as questões raciais, né? As questões de todas as discriminações, quando a gente fala do etarismo, quando a gente fala do machismo, quando a gente fala de todos os ismos, eu acho que a pandemia, e quando a gente fala do processo de saúde, do processo de doença, dos processos políticos, de tudo, eu acho que a pandemia, por conta de isolar e fazer com que a gente funcione em rede, muito mais, quase que 100% do nosso tempo agora, potencializou esses diálogos. Eles já vinham vindo... uma crescente ali, né? Isso. Mas eu acho que isso potencializou, porque a gente começou a voltar os olhos, mais pessoas começaram Sim. a voltar os olhos para isso. Uma coisa que eu acho que aconteceu muito é que as pessoas cansaram esse tipo de pessoa padrão televisão, entendeu? Elas gostam mais porque eu sou uma pessoa normal, cara. Eu quero ver pessoas normais, entendeu? Eu não quero... Exato. Eu acho que esses estigmas começaram a ser quebrados com o tempo, né? Porque a gente vem disso de de longos anos, né? A gente vem de um estilo americanizado. Exato. Então, eu acho que ainda vai demorar muito tempo para quebrar muitas coisas ainda. Não estou dizendo que a gente está no mundo ideal, mas eu acho que a gente vem quebrando. Exatamente. Quando eu falo, por exemplo, né, da quebra desses estereótipos mesmo, né? Das mulheres, dos homens, das faixas etárias, dos corpos, né? De ser gordo, magro, alto, baixo, né? Cabelos, por exemplo, eu quando assumi meus cabelos coloridos também, e nossa, foi uma coisa assim, totalmente, né? E eu falo porque assim, até uma coisa de família mesmo, assim, né? As pessoas olham e falam assim, não, diferente, são coisas, né? Então hoje são coisas que vão vindo, evoluindo. Então hoje a gente vê mais pessoas conseguindo expor mais as suas personalidades, as suas vontades, e isso ser mais representado, né, pelas propagandas, pelas mídias, pelas publicidades. E a internet trouxe muito isso, porque quando você tem uma publicidade dentro de uma rede social, dentro de um programa de influência, o que influencia é aquilo que faz sentido para você. Então, só vai fazer sentido se aquilo conecta de alguma forma. Sim. Se for verdadeiro, se conecta com você, né? Então eu não posso, por exemplo, olhar para uma propaganda, olhar para uma influência e aquilo não fazer o menor sentido, olhar e falar assim, nossa, mas aquela pessoa lá é tão longe daquilo para mim, eu não vou querer. Então eu acho que o marketing de tudo, a gente sabe que, né, lógico, tudo isso tem um marketing por trás. Tem um estudo por trás. Tem um estudo por trás, mas eu acho que isso começou muito antes da pandemia e ficou mais forte por conta das pessoas consumirem ainda mais durante a pandemia. Sim. Então, o pessoal está em casa, vamos... Pô, nossa, aí que tem que fazer mais sentido ainda. Mais sentido ainda. E
E tá certo, eu acho que não tá longe de estar certo, não. Não é. Vou perguntar pra você, como é que foi do seu câncer de mama lá? Como é que foi até você se diagnosticar e tipo, puta, vou vencer essa batalha? Porque, cara, Pedreira. É uma barra. Eu fico imaginando quando recebe a notícia, cara. Deve ser. Eu costumo dizer que, sabe aquelas coisas assim, a gente se prepara para algumas coisas, mas mesmo quando a gente acha que a gente está preparado, é uma surpresa, né? Por mais que a gente se prepare, tem coisas que a gente às vezes não tem muito noção de como vai ser a nossa reação. Costumo dizer que eu estava muito preparada pelo seguinte, porque eu sou profissional da saúde, Sim. então eu acho que eu sempre promovi essa questão da prevenção e porque eu venho de uma linhagem familiar do câncer de mama. Então, eu vinha desde muito cedo na minha família lutando com essa coisa da prevenção, com essa coisa do diagnóstico precoce, de falar. Então, eu sempre fui muito militante nessa questão, principalmente do câncer de mama. Então, a minha avó materna, na década de 80, ela veio a falecer de câncer de mama. Então, foi uma coisa que na família assim, mexeu bastante, porque foi um diagnóstico tardio. Naquela época não tinham muitos recursos que tem hoje, os tratamentos. Então, né, foi uma coisa que mexeu muito. Há cerca de 11, 12 anos atrás, a minha mãe teve também o diagnóstico. E daí ela já foi num autoexame em casa, então ela percebeu, e aí fez o tratamento. Então, eu o autoexame é super importante, cara. Super importante. O pessoal vacila nessa parte, hein? Exatamente. O pessoal, assim, né, as mulheres... Bastante. E não só o autoexame, os exames mesmo de rotina. Porque o autoexame, ele também, assim, ele ajuda muito, mas ele é um exame muito subjetivo. Ele é um exame que... Você pode sentir alguma coisa que seja normal ali. O autoexame, ele é assim, ele é o conhecimento do seu corpo. Você se conhecer, você ter noção daquilo que... Isso não faz parte do seu normal. Porém, os exames de rotina também são importantes. Então, isso também é uma coisa que a pandemia tá prejudicando os diagnósticos e muitos diagnósticos vão ser perdidos e muitos cânceres vão ser diagnosticados tardiamente por conta da questão pandêmica, porque as pessoas não estão indo nas suas consultas de rotina, e não só o câncer de mama, mas a todos os cânceres, né? O câncer, ele é uma doença silente, né? Uma doença silenciosa. Então, você não tem, muitas vezes, você não tem uma dor, você não tem... Não quando você nada. descobre, quando você sente alguma coisa, às vezes a coisa está muito avançada. Então, eu sempre fui muito militante disso em casa. E aí, quando minha mãe descobriu, embora estivesse um pouco avançada, ela teve um bom prognóstico também. Foi feito todo o tratamento. Eu assumi também todo esse cuidado junto com ela. Então, fui atrás, ajudei. E fui, assim, abracei mesmo essa causa. E desde esse momento, eu também sempre tive um cuidado redobrado comigo. Né? Porque Sim. aí eu falei, poxa, minha avó... Agora foi próximo. Minha mãe, super opa! próximo. Então, os médicos também ao redor começaram a falar, olha, você é jovem, mas a gente tem que ficar com as duas anteninhas ligadas. Fica esperto. E aí, quando eu tinha acabado de completar 38 anos, os meus exames de rotina, eu descobri um nódulo. Uns exames de rotina mesmo. Meu nódulo não era palpável, nem autoexame, Sim. nem nada. E aí eu descobri um nódulo e... fila da mãozinha. Na verdade, já tinham mais ali se formando, mas é aquilo que eu falo, como a gente mudou. Eu acho que assim, o que eu trago de mais importante da minha história e da história da minha família é como a gente conseguiu mudar o prognóstico da nossa família. Eu tive uma avó que descobriu tardiamente e não teve a chance de cura. Naquela época, todas as contingências, não foi culpa de ninguém, mas assim, não conseguiu. O que estava na mão. Eu tive uma mãe, há anos atrás, que conseguiu pegar e conseguiu, hoje ela está aí bem, está com 74 anos, fez todo o tratamento, está curada. Graças a Deus, está bem. Beijão para minha mãe, que sempre vê meu Instagram, está sempre seguindo, vê as lives, os podcasts. Chique. Agora vai ser fã nossa. Também seguidora de vocês. Dona Miriam, ó, sempre seguindo. E eu tive o diagnóstico mais precoce
da família, a mulher mais jovem da família, o câncer mais agressivo, porque o meu era o mais agressivo, e com um prognóstico maravilhoso. Fiz todo o tratamento, hoje estou em remissão, faço, né? Vou ter aí um tratamento bem prolongado, mas sigo em remissão. Isso, na verdade, o meu câncer de mama, falando em termos de câncer de mama, eu tenho um câncer que ele tem respostas, né, tanto para hormônio quanto para HER2, que é uma proteína metastática. Então, o meu câncer seria, há uns anos atrás, o câncer que dava mais medo por conta de ter as metástases, né, ser um câncer altamente espalhável, tanto que era um pequenininho, quando eu operei já tinham outros se formando. Eu tive um câncer invasivo, diferente, por exemplo, da minha mãe que teve um câncer in situ. Porém, o tratamento que eu fiz, ele já foi um tratamento alvo. Então, ele já foi um tratamento preventivo. Por eu ter descoberto precocemente, o meu tratamento... Isso que me salvou. Por quê? Porque ele combateu muito precocemente. Hoje a gente tem muitos pacientes que já combatem precocemente, ou mesmo pacientes paliativos que têm uma qualidade de vida muito grande. Então, hoje nós temos tratamentos-alvo muito importantes. Então, eu fui muito privilegiada e muito certeira nas escolhas dos tratamentos, justamente por ter consciência da minha saúde, consciência dos meus exames, por estar acompanhado. Então, por eu ter essa quantidade de informação, e essa informação está em acesso para todo mundo, com a internet, com os portais. Agora você na rede social, cara, você vai pegar gente pra caramba. Exato. Você vai passar essa experiência para todo mundo. E assim, quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente está. E aí eu volto para a pergunta que você me fez inicialmente. Como que foi receber o diagnóstico? Foi duro? Não foi fácil da mesma forma, mas eu estava muito preparada. Estava muito preparada porque eu tinha muita informação. Eu tinha informação de tudo. E o que eu não tinha informação, eu ia atrás buscar. E eu conversava com o médico. Então, eu chegava para o médico muito preparada nas minhas escolhas. Cara, Então, eu cheguei muito preparada. Não vou dizer para vocês que foi fácil. Não vou dizer, nossa, eu ia lá felizona, entendeu? Nossa, foi transformador. Olha, foi melhor coisa que me aconteceu, velho. Senhor, você não podia ter mandado coisa melhor. Não, mas assim, eu agradeço porque através do diagnóstico, sim, eu consegui me cuidar muito mais. E eu digo que o câncer, isso eu falo sempre, quem já me ouviu nas redes sabe, o câncer mais me deu do que me tirou. Me deu muito mais. Na minha vida, o câncer só me deu, mais me deu, muito mais. Por quê? Eu tive chupa essa condição... câncer. Chupa, hashtag, como a gente diz, ação oncológica, isso aí. Câncer. Mas, assim, o câncer, ele muito mais me deu porque eu consegui transformar minha jornada de vida e de saúde através de tudo que eu tive que passar. Lógico que seria muito melhor se eu não tivesse que passar por nada do que eu passei. Seria, gente. Sessão não de fácil. químio, rádio. Não estou dizendo aqui, gente, que é fácil, pesado. que eu não sofri, que eu não tive sequelas, que eu não tive nenhum problema. Não vai chegar lá. Não vou minimizar e não vou romantizar. É difícil. Fiquei careca, fiz químio, tive sequelas, fiz cirurgias grandes, quase morri, tive vários problemas. Mas, em contrapartida, todos esses desafios foram infinitamente importantes para que eu chegasse até aqui. Acho que fortificantes também, Sim. né? E o estar preparada e o estar consciente de tudo que estava acontecendo e estar informada realmente foram, assim, um divisor de águas importantíssimo para que o meu tratamento fosse bom. E isso eu falo que é o acesso para todo mundo, para qualquer um. Quanto mais você estiver informado da sua saúde e informado do que você precisa fazer e que você tem direito de receber, melhor vai ser o seu prognóstico. Então, você tem direito à saúde, você tem direito a conhecimento, você tem direito aos seus exames, você tem direito a conversar com o seu médico, você tem direito a entender o que está acontecendo com você. Isso não é só você falar pro cara lá que ele tá doente e dispensar ele, mano.
E você, como pessoa, como ser humano, busque informação de qualidade. Eu acho que a gente precisa lutar, tem muita fake news, tem muito, eu acho que e isso a gente tem visto muito, né? E eu acho que a pandemia vem mostrar isso pra gente, mais uma vez a gente fala disso. Por quê? Porque é onde a gente precisa buscar as informações boas, as informações... Não, você fica louco, você fica maluco. E assim, o estar preparado de forma coerente e boa me fez passar muito melhor pelos desafios. Tiveram dias de altos e baixos, estar preparado, minha família estar comigo, meu marido estar presente. A gente sabe que existem muitos complicadores, muitas pessoas que são abandonadas, ainda existe muito acontece muito estigma. mesmo, né? O estigma do câncer é muito forte. É muito forte. Eu acho que a gente tem quebrado nas redes, tem muitas pessoas falando, tem muitas pessoas maravilhosas, assim, colocando na rede as suas realidades, né? Colocando as suas histórias, né? E eu acho que a gente precisa ser... outro dia eu vi até acho que foi um Reels, um meme, alguma coisa assim, falando disso. A gente precisa separar de ser visto como guerreiro, ser visto como ser humano mesmo. Pois é. Nós somos como qualquer um. Qualquer um. Temos altos e baixos todos os dias. Temos altos e baixos. Nós não somos iluminados porque ficamos doentes, não somos iluminados, né? E nem somos pecadores porque ficamos doentes. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Então, o fato de falar sobre isso, expressar e com respeito levar essa informação, eu acho que salva muitas vidas. A gente precisa falar sobre o câncer, a gente precisa falar sobre as doenças, mas a gente precisa falar sobre a vida. De como que é a vida e como que é viver. Passar pelo tratamento com todas as suas dificuldades, sim, mas também com todas as suas belezas, com todas as suas oportunidades. Uma coisa que você aprende. Né, você falou, né, da sua família veio, né? Você fazendo todos os exames, tipo assim, por mais que você soubesse, receber a notícia, mas você ainda sabia que estava no início, porque você já vem fazendo exame. As pessoas acham que só vai acontecer com ela quando acontecer com alguém da família e tal. E por isso que às vezes. Tem gente que acha que o câncer de mama é só a mulher que tem. Homem também tem. Homem também tem, cara. Tem. Homem entendeu? Embora a porcentagem seja muito baixa, mas existe a possibilidade, pô. Existe sim. E sabe o que eu acho interessante a gente colocar isso? As pessoas precisam parar de ter medo de achar as coisas. A pessoa fala assim, ai, nossa, eu não vou no médico porque vai que eu acho alguma coisa. Eu não vou no médico porque vai que eu acho, né? Vai que acontece alguma coisa. Quem procura acha, né? Graças a Deus, se a gente procurar e achar cedo, a gente cura, né? Principalmente o câncer de mama, que tem uma alta incidência nas mulheres. A alta incidência é um dos cânceres que atinge mais os brasileiros hoje, né? E principalmente as mulheres. A gente tem alta taxa de cura. Sim, né? Hoje as cirurgias, os medicamentos estão cada vez mais evoluídos, desde o atendimento do SUS até o atendimento convênio particular. Enfim, todos, né, os medicamentos hoje estão chegando. Hoje a gente tem a rede dentro do SUS também da especialidade que encaminha as pacientes. A gente tem muitos problemas de encaminhamento? Tem. Cara, é muita gente, cara. É muita gente. Até no particular tem, cara. Exatamente. Mas é isso que a gente precisa entender. Quanto mais a gente olhar para a nossa saúde e prevenir, menos a gente vai precisar chegar lá no finalzinho do problema e já o problema muito grande e ter que aparar esse problema. Então, existem, né? As pessoas falam, você começou a fazer exame muito cedo. Eu comecei a fazer exame muito cedo porque eu tinha casos na família. Eu não vou falar para uma mulher de 30 e poucos anos fazer mamografia se ela não tem nenhum indicador na família. Aproveitando esse gancho aí, normalmente a mulher ela tem que começar a fazer a partir dos 40? A partir dos 40, isso. A partir dos 40 normalmente faz com indicação médica. A mamografia aqui no Brasil ela já é preconizada a partir dos 40, 50 anos na rede pública, inclusive tem todos os programas, né? Existem até esse ano, agora né, do ano passado para cá, com a questão da pandemia, os caminhões e tal acabaram ficando um pouco limitados, mas continuam sendo feitos os encaminhamentos, não parou de se fazer mamografia, não parou de se fazer os exames. Então, assim, é importante que as mulheres continuem fazendo seus exames de rotina, não parem, né? Então, continuem tendo os mutirões, continuem tendo,
Né? A gente só não consegue fazer mais, talvez na rede pública, os mutirões para não aglomerar. Sim. Mas continuam existindo os pedidos, continua lá, né? tendo encaminhamento das pacientes a partir dos 40 anos, né? Com indicação também antes dos 40 anos. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum caso na família, ou teve uma palpação, teve um exame, quando foi fazer o exame ginecológico, alguma questão alterada, vai também ser encaminhado. Então, tem aí toda uma preconização para as mulheres até antes dos 40 anos, se tiver alguma indicação para isso. Entendi. Mas, via de regra, a partir dos 40 anos, a mamografia anual e, em outros casos, né, mais precocemente. Eu comecei a fazer aos 33, que foi quando a minha mãe descobriu o câncer de dela. mama Sim, dela. opa. Sua mãe tinha quantos anos na época? Minha mãe tinha 62 na época. A minha avó faleceu aos 60 e poucos anos também. Não vou me lembrar a idade. Sim. Imagina. Metade do tempo delas para ter o seu. E o meu eu descobri, eu tinha acabado de completar 38. Então eu ainda descobri antes dos 40 anos. Cara, não, e esse negócio de prevenção, cara. Se for parar pra pensar na questão de prevenção, cara, é até a parte econômica do negócio. Sim. Porque você tratar o câncer deve ser muito caro. Muito. Tanto para a pessoa que é o particular, quanto para o Sim. SUS, que é do governo. Então, se você Eu prevenir, falo que cara, hoje, no começo... E não tudo- existe hoje você fazer um tratamento, eu acho que assim, só para quem realmente deve ser muito milionário fazer um tratamento de câncer particular. Eu acho que não existe, porque assim, é muito caro. O tratamento é muito longo, são muitos exames, o acompanhamento assim, para o resto da vida, você vai estar sempre sendo acompanhado e monitorado. E então, assim, não existe você achar que eu estou isento de alguma coisa. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de saúde. Né? E realmente, quanto mais você previne, mais cedo você evita cirurgias grandes, você evita medicamentos mais caros, você evita recidivas, você evita um monte de coisa. Lógico, todos nós estamos passíveis, é aquilo que eu falo. Hoje, como eu falei, eu me encontro em remissão, meu câncer eu me encontro basicamente sem nenhuma perspectiva, e graças a Deus eu me encontro basicamente curada, mas eu entendo também que eu preciso me cuidar, eu preciso saber que não é impossível alguma coisa acontecer, como é para todos nós. Sim. Né? Então, eu já tive também outros focos, né? Eu tive também um câncer de tireoide, tive outros antes de ter o câncer de mama, então eu já vinha me cuidando de outras coisas de saúde, mas o meu foco mesmo é falar do câncer de mama, porque eu acho que foi o mais agressivo, né, na minha vida. Da tireoide foi suave. Não foi suave. foi. mas- Não. Perto assim, né? Perto do que né, o câncer de perto mama do que fez. ela falou, foi bem mais tranquilo. Porque, na verdade, também foi um achado de exame, né? Foi um Sim. achado de exame, eu fiz uma cirurgia. E é tão importante. Tão importante quanto. Sim, Toda a parte toda a hormonal. parte hormonal. Toda a parte hormonal. E o meu câncer de mama também foi hormonal. É isso que eu ia perguntar. se Também se- teve se parte hormonal. Teve, tipo, a parte da tireoide influenciou. Não, da tireoide não. Não Foram- chegou a puxar um no outro. Ah, tá. Na verdade, a minha cirurgia da tireoide eu fiz em 2012. Foi um achado, na verdade. Eu ainda estava em formação, eu tinha nódulos na tireoide e eu retirei antes mesmo de se tornar virar uma alguma coisa pior. Né? Eu tinha um adenocarcinoma, era ainda uma Sim. pré-formação. Então, ainda foi uma retirada bem preventiva. Em 2012, não teve relação um com o outro. Então, foram coisas isoladas. Mas a gente tem também uma alta incidência de problemas de tireoide, né, que não são câncer, mas que são também igualmente importantes, problemas endócrinos a serem olhados. E não é só o câncer, né? Acho que o câncer é o que mais assusta, mas, por exemplo, quando eu fiz o meu tratamento do câncer de mama, eu estava muito obesa, muito, assim, eu tinha chegado no limite, assim. E por anos eu sempre lidei, sempre tive muita dificuldade com peso e tudo mais. Hoje eu tenho uma relação super tranquila com o meu corpo, sou uma mulher grande, plus size, super bem assumida, mas já passei por todas as minhas fases de querer ser magra, de querer ser tudo, né? Dieta, de maluco. De maluco, e também de ser tratada como gorda sem vergonha, que comia demais, mesmo sem comer demais. Já passei por todos os remédios e coisas que vocês podem imaginar que uma mulher passa.
E eu fui descobrir, na época também da quimioterapia, eu estava me tornando diabética. Eu estava perdendo meu fígado e meu pâncreas. E meus rins também. Mas isso decorrente à químio, né? Decorrente da químio, por eu estar muito obesa. Quando eu descobri o câncer, eu já estava com mais de 140 quilos. Caramba. E aí eu cheguei na quimioterapia, porque todo mundo acha que a pessoa que faz quimioterapia, que toda quimioterapia vai deixar você um palito verde e coisa. Não é, eu fiquei ao contrário, eu fiquei mais gorda ainda, eu estava muito inchada, reti muito líquido, eu estava muito inchado, meu fígado estava assim, com uma esteatose medicamentosa enorme, porque era muito medicamento. E aí eu fui descobrir que eu estava me tornando diabética, né? O meu pâncreas não estava aguentando, o fígado também não ia aguentar. E aí eu fiz todo um tratamento endócrino, eu cheguei a pesar quase 160 quilos. Então foi muito pesado, assim, né? Foi difícil, até a escolha cirúrgica quando eu fiz a cirurgia, meu mastologista foi assim incrível, porque ele falou, olha, Marjorie, é um risco. Ele falou, a cirurgia que nós vamos fazer é um risco, mas nós precisamos operar porque você está com câncer. Ele falou assim, é difícil, você pode morrer na mesa. Então, assim, era muito difícil. Então, falo para as pessoas, às vezes a gente se preocupa com câncer, mas a gente tem aí obesidade, a gente tem hipertensão. A gente que mata muito mais, mata muito. A gente tem visto aí na Covid, né, como as comorbidades pioram muito o quadro respiratório, pioram muito as questões físicas, né, no geral. Sim. Então, todo o sistema físico é muito complexo. Então, é óbvio que o câncer me trouxe muito mais a vivência, né, de coisas muito pesadas, mas também me fez ver um pouco desse milagre assim, celular, sabe? Porque eu costumava dizer na quimioterapia que eu renascia em 21 dias, né? Como o corpo fazia esse milagre, porque a quimioterapia acaba com todas as suas células e de repente você renasce, né? Então, foi muito, muito bonito, assim, até... Essa semana eu falei até um pouquinho disso no Instagram. Eu tenho vivido em pandemia já há uns 4 anos, né? Pois porque quando a pandemia começou, foi um momento que eu estava retornando a ter uma vida já estava acostumada. Mais normal. Já estava acostumado com a quarentena. Então eu já estava meio... Não que eu tenha ficado propriamente em quarentena, porque eu não precisava viver isolada, mas assim... Eu tinha me privado de muitas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes de fazer coisas, né? Então, de repente, de fazer coisas que eu gostaria de fazer. E eu tinha algumas limitações, né? Pelo peso, pelas cirurgias, uma última cirurgia que eu fiz, eu tive sepse, eu quase morri. Então, eu fiquei um tempo hospitalizada. Então, Deus gosta muito de você, hein, moça? Eu tenho tenho propósitos aqui. Vou falar um negócio aí. Da guarda tá ali, ó. Abraçado. Eu tô assim, já gastei umas vidinhas aí. Então. Não posso bobear. Né? Gastei umas vidinhas aí. E aí, assim, o que eu mais, assim, tava esperando, né? Essa expectativa era de viver coisas, né? E aí veio a pandemia. Eu falei, opa, droga, dancei agora. Então, assim, são 4 anos. E aí eu fiz muito essa reflexão. Agora tá chegando o momento, né, de 4 anos aí da minha cirurgia, do meu tratamento mesmo. E aí eu fiz muito essa reflexão, né? Chegou a pensar em, tipo, putz, cara, acho que não vai dar, mano. Tipo, no câncer, tipo, no momento. Sim, nossa, teve um momento que eu falei, parti. Eu fiquei pensando, como é que eu ia fazer essa pergunta? Porque acontece, deve chegar um momento na sua do tratamento, você faz, nossa, teve acho um que momento, não vai dar não, teve cara. Um momento que eu cheguei e virei pro meu marido e falei assim, olha, amor, o negócio é o seguinte, você tá livre para escolher o que você quer fazer, porque o negócio tá feio e pode ser que ou eu não dure ou que eu fique muito estragada. O negócio não tá bom. E tem uns momentos que a gente fica numa pira, assim, sabe? A gente pira mesmo, é uma coisa meio química. Eu nunca tive, assim, acesso a questões químicas, drogas e coisas, então nunca entrei nessas piras, mas eu senti, assim, coisas, eu cheguei a alucinar, eu cheguei, assim, a ter contatos, a coisas, assim, vivências mesmo, que eu cheguei no limite. E assim, em muitos momentos em que eu estava muito bem, por exemplo, na minha última cirurgia, né, de colocação das próteses, de troca, porque eu fiz uma cirurgia,
Aí eu coloquei uma prótese provisória, e depois faz uma troca e tal. Tem todos uns processos, né? São vários processos. Aí no último processo, que era o mais paz e amor, assim, mais relax, que não tinha nada pra dar errado, eu peguei uma sepse, cara, no hospital, eu quase morri. Eu falei, caramba, né? Tipo, passei pelo... Agora, né, velho? Agora eu vou desencarnar, Deus, né? Tipo, meu marido fez até promessa, foi uma coisa, assim, louca. Então, assim, tiveram momentos, sim, que eu achei que eu tava desenganada, que eu cheguei... Nossa, eu lembro, meu oncologista vai lembrar. Chegava e falava assim, o senhor tá obstinado a me matar. O senhor tá obstinado. Aí, justamente pegando esse gancho da pergunta dele, eu te falo, o que te fortaleceu a continuar lutando? Olha, muito era a minha vontade de continuar perto das pessoas que eu amo. Assim, sabe? E os propósitos de mostrar para as pessoas que existe muita vida. Eu sempre tive muita vontade de viver. Sempre tive muito essa positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva. Isso é uma coisa. Cara, eu tenho minha, assim. Será que tem alguma fobia relacionada a isso? Tipo assim, o medo de tipo, não ver mais a pessoa, sabe? De você não encontrar mais. Não, tanto dos dois lados da moeda. Tanto, tipo assim, eu quando perdi alguém, ou eu morrer de alguma forma, não saber como é que vai ser, tipo, pô, não vou encontrar mais com a pessoa e sei lá, me motiva a ficar aqui pra continuar vendo. Eu acho que sim, eu tive muito essa motivação, sabe? De ver ali a minha família, de saber que eu ainda tinha muita vida pela frente, muita coisa pra fazer, né? Então essa motivação, eu voltei a trabalhar no meio do processo, então eu fiz 1 ano, né, de quimioterapia, mas com 5 para 6 meses no meio do tratamento eu já estava de volta no trabalho. E então, assim, eu trabalhava careca e tal. Então assim, eu acho que muito essa motivação de viver é que fazia eu não entrar na pira de ver o lado pesado, essa paranoia. Porque a gente começa a ver que o tratamento ele faz parte de um processo de vida. Sim. Né? E não de morte. Né? A gente precisa parar de encarar. O câncer ele é muito pesado, existem prognósticos e prognósticos. Eu acho que, mas uma coisa que a gente também passa a entender é que cada pessoa é única. Você acha? Eu não tenho assim, eu não posso te dar uma fórmula. Sim. Se você tiver o mesmo diagnóstico que o meu, o seu tratamento para você vai ter totalmente diferente. Você pegar uma mulher igualzinha, do mesmo biotipo, com o mesmo diagnóstico, com a mesma idade. Cara, as reações vão ser totalmente diferentes, porque nós somos únicos. Sim. Nossas células são únicas, o nosso DNA é único. Então, assim, cada um vai ter uma resposta. Então, não tem fórmula. Mas o que eu acho que me ajudou muito foi isso. Além de eu ser uma pessoa extremamente positiva, eu tinha uma rede de apoio muito grande. Então, eu vi minhas amigas preocupadas, eu comecei a perceber, assim, tipo, eu via que assim, eu falava, cara, mas eu tenho muita coisa legal para fazer aqui, né? Então, vamos aí, eu tenho que melhorar. E, assim, eu falo que, na época, às vezes eu tinha mais força do que eu tenho hoje. Eu falo que hoje eu sou muito mais, assim, mole para umas coisas do que eu era na época. Eu acho que na hora que você tem que você usa 110%, muito, né? Você tem uma energia que você não sabe de onde. Eu falo que é Deus mesmo. Eu acho que você tira uma energia de dentro de você para lutar. Eu acho que o instinto nosso de sobrevivência é tão grande que você tira energia. Eu falo, a gente tira assim da última gota do nosso cerne, assim, sabe? Para sobreviver mesmo. Então isso é uma coisa assim incrível. É um negócio que é só passando. Não dá pra expressar, né, cara? É uma coisa que tem coisas que é só quem passa mesmo. Tanto que a gente tem, assim, né, conversas que a gente acaba tendo mesmo só com quem passou. É chato a gente falar, só quem passou sabe, não sei o quê. Mas não é. Eu acho que é um pouco disso mesmo. Eu acho que só quem vive certas experiências acaba tendo essa percepção. E eu vejo isso muito na Covid, né? A gente, infelizmente, teve, né, Covid também. Né? Porque eu também tive. Lógico que eu ia ter Covid, né, Pegou gente? Covid também? Cara, parabéns, hein? E Deus te ajuda, mas ele também dá. Mas o mais engraçado é que eu fiquei isolada, né? Olha, joga o dardo, cai na margem. Mas assim, né?
acho que é pra provar, né? Falar, não, consegue, é Highlander, né? Pois é. Nossa, X-Men. Eu falo que eu devo ter alguma coisa que eu falo que, olha... Tá chovendo saúde e cai uma doença em você, olha, né? Olha, Xavier pode vir aqui me resgatar, viu? Porque eu tô bem X-Men ultimamente. Já tem aqui umas coisas, eu falo que eu já sou meio ciborgue, eu falo que deve ter alguma coisa aí. Olha, estudar minha genética, viu? Mas você sabe que eu peguei Covid no começo do ano. E além de tudo, eu perdi a vacinação por causa disso, porque era para eu ter sido vacinada como profissional da saúde. Tem isso, é verdade, né? Aí ela saiu, aí não tem ali o... Como é que chama? Ajuda que eu te ajudo. Não... Um tempo, né, que você fica, tipo, assegurado até... Então, não tem, né? Aí, o que aconteceu? E isso porque eu tava isolada dentro de casa, trabalhando dentro de casa e tal, e coisa. Mas, assim, a gente sai pra fazer os exames de rotina e tal. Então, não adianta. A gente tá sujeito. Tá sujeito a pegar, cara. Né? Não tem jeito. Então, e não é por isso que a gente descamba. Então, as pessoas têm essa sensação, né? Parece que tá descambando e tal, e coisa, mas não é. E por que eu tava falando isso mesmo? Já até perdi, ó. Eu falo tanto que eu até me perdi. Por que eu tava falando? Porque certas coisas a gente só passando mesmo, né? E pegamos eu e meu marido. E meu marido também ficou debilitado um pouco, tal. E aí ele sentiu algumas coisas e ele falou... E foi um momento que eu resgatei muito coisas que eu senti na químio também, né? Porque eu fiquei muito prostrada, tive muitos sintomas, assim. Chegou a internar? Não, a gente deu acabou, ficar. Conseguimos cuidar em casa. Maridão pegou também? Amparo. Pega, não tem jeito, cara. Acabou pegando, tem jeito. Tá junto em casa, pega. Tá junto em casa e não tem jeito. Mesmo em home office. E aí, o que acontece? A gente acaba meio que revivendo um pouco, né? Aqueles momentos e tal. E aí foi onde ele percebeu. Ele falou, nossa, realmente, né? Ficar prostrado assim, ficar doente... Então, tem coisas que só passando mesmo, né? Só vivendo algumas coisas. Meu pai ficou 15 dias no Vivale, cara, com a Covid. Meu pai, eu até brinco, pessoal, acho que meu pai e a minha mãe foram os primeiros de São José que pegou, cara. Olha só. Foi logo no começo mesmo, no começo de tudo. Ninguém sabia de nada que estava acontecendo. Até quando meu pai pegou, afastei do serviço. Fiquei uns 20 dias afastado, né? Que aí a minha mãe pegou primeiro, começou com sintomas, muita tosse. Aí, mas ficou mais tranquila. Passou alguns dias, meu pai ficou. Aí meu pai piorou, cara. Meu pai teve que levar. Não chegou a entubar, cara, mas... Pô, ficou mas ficou ruim. Aqui, é um quarto desse daqui. Você 15 dias, você não pode sair na porta. Então, você imagina, a Sem gente família, que passa, né, por isso até na parte oncológica, muitas vezes com internações, com problemas, né, a gente revive isso, né? Até na Covid também. Então, são muitos viver e reviver coisas, né? E eu costumo dizer assim, que às vezes as pessoas só valorizam certas coisas quando elas passam mesmo na pele, ou só conseguem entender certas coisas quando passam na pele. Eu falo que eu me tornei muito melhor profissional, às vezes, até para acolher certas coisas, depois mesmo, até que eu passei, né, por certas dificuldades, por certos desafios, por certos... processos mesmo. Até dessa vez você estava do outro lado da... Exatamente. Do outro lado da mesa hoje, do médico. Então eu lembro que quando até eu voltei a trabalhar, e na parte mesmo de saúde pública, toda a parte oncológica, assim, de outubros rosas e tudo mais, eu comecei a fazer com muito mais vontade e vigor ainda. Porque antes eu falava, né, de uma posição... de profissional da saúde, mas hoje eu falo de uma posição de profissional da saúde e paciente. Sim. Então é uma vivência muito maior. E sobrevivente. Né? Então, assim, é uma outra vivência. Né? Como que você leva esse conhecimento e o quanto você já ajudou nessa parte sua de mídias sociais? Porque eu imagino que, assim, bastante pessoas mandam mensagem pra você. Manda. Muito obrigado por você. Podia ter um feedback assim de alguém, foi caramba. Sim, nossa. Isso é gratificante, assim. Nossa, é uma luz, assim. Eu falo que quando a gente consegue, através da nossa história, ou através das trocas, né, auxiliar alguém ou fortificar alguém, né, dar força para alguém, nossa, para mim Nossa, parece que me dá mais energia, assim, sabe? E às vezes não precisa nem ser só relacionado ao câncer, não. Eu acho que quando a gente pega, assim, histórias inspiradoras, e eu me inspiro em muitas pessoas, né? Eu falo que, às vezes eu fico até um pouco acanhada de dizer, porque eu sou inspiradora. Não, porque eu me inspiro em muitas pessoas, né? E as pessoas, às vezes, me buscam para conversar, e eu falo, nossa, mas a tua história,
tão Tipo, grande. melhor que a minha, Tão né? grande quanto a minha, sabe? E eu falo muito isso também nas minhas redes. Eu acho que a gente tem que entender que não é porque eu passei por um câncer que a minha história é mais bonita, ou ela é mais impactante. Não, nós temos vários problemas e várias questões, e todas as questões são importantes, né? O que muda às vezes é o olhar. E se eu puder ajudar a pessoa a ter esse olhar de mais compaixão, de mais carinho, de mais atenção com o seu corpo, com a sua alma, com a sua vontade, isso para mim, independentemente do câncer, vai ser muito importante. Se a minha história com o câncer, com a vida, com a minha transformação pessoal, levar a pessoa a olhar para a vida dela de forma mais positiva, meu, isso aí já me alegra. Essa semana mesmo nós tivemos a oportunidade de sair um pouco, fazia muito tempo que a gente não fazia nada, e a gente foi para um chalé e uma pessoa me mandou a mensagem falando, olha, nós levamos a comida para vocês, deixamos, e você deixou, né? E eu sempre deixo um bilhetinho, obrigada, tal, não sei o que, porque a gente não tem contato, né? Então você tem que deixar um bilhetinho, alguma coisa. E a pessoa me mandou no meu Instagram, porque sabia que eu estava fazendo fotos lá e coisa, me mandou falar, olha, você mudou a minha vida essa semana, porque eu recebi esse carinho e eu me senti melhor. Eu estava triste, eu tava trabalhando, mas eu estava triste. Cara, é uma coisinha pequena, mas ajuda alguém. Quando eu recebo, às vezes, de alguma pessoa que fala, poxa, olha, me ajuda com alguma coisa, aqui que você pode me orientar, minha mãe está com câncer, ou eu estou com câncer, o que eu posso fazer, na minha cidade onde eu posso ir, tudo que eu posso ajudar, o que eu posso encaminhar, para mim é muito gratificante, porque eu acho que isso multiplica, sabe? Tudo que a gente, quando a gente ensina, ou quando a gente passa a nossa experiência, a gente aprende muito mais. Acho que, por também ter muito essa veia educadora, acho que eu sempre aprendi isso. Quanto mais eu falo e quanto mais eu passo a experiência, mais eu ganho. A minha família, assim, principalmente o meu marido, a minha mãe e tal, que são mais introvertidos e mais pacatos do que eu, eles falam muito assim, um dia você vai parar de falar do câncer, você não vai cansar, você não se incomoda, né, de falar da sua história. E eu falo, não, parece que quanto mais eu falo, mais isso gera coisas boas, sabe? Não gera coisas ruins. Isso é muito gratificante. E hoje eu transformo, né, não só o meu diálogo em relação à saúde, que eu falo muito e procuro trazer conteúdos de prevenção para as pessoas ficarem ligadas, espertas com a sua saúde, que faz parte da minha comunicação, mas eu procuro também falar muito para as mulheres olharem para si, para o seu autocuidado, olhar mais para a sua saúde do modo em geral. Então, não só voltado para a minha história, né? Mas também para a questão mesmo do todo. A minha história ela acaba sendo meio que um norte de tudo que eu falo, né? Até por ser da área da saúde e tudo mais. Mas eu faço também um trabalho todo ano, eu faço o Chá com Afeto, que é um momento também em outubro que eu faço para valorizar as mulheres, para trazer essa conversa em roda. Chá com Afeto, não? Isso, Chá com Afeto. Eu já fiz algumas edições em que eu coloco mulheres, normalmente mulheres que não tiveram ainda, né, o contato, ou que eu procuro evitar até de falar para as pessoas, procuro buscar pessoas diferentes e fazer diálogos. Esse ano que passou eu fiz lives no meu Instagram e trazendo, né, médicos e pessoas voltadas à saúde, à beleza, para ter essas conversas e para fazer um momento de autocuidado, fazer um momento das pessoas olharem, das mulheres olharem para si e começarem a se olhar com mais compaixão, com mais afeto, com mais carinho e se cuidarem mais. Né? Então, também faço trabalho junto com as ONGs, né, também promovendo aí saúde, promovendo... Aqui em São José tem bastante gente assim, envolvida nessa... Tem muita gente envolvida. Nós temos várias ONGs que trabalham, a gente tem o GAPC, que trabalha que é o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Nós temos o Gesto também, que é uma casa também um grupo também de pessoas com câncer. Temos a Casa Recomeço, também uma ONG maravilhosa. Temos Mas aí são ONGs para todo câncer, todo tipo de câncer. Todo tipo de câncer. E a gente também tem... nossa, agora
tem o GAC também, né? Tem O GAC, a mãe do Zé trabalhou no GAC um tempão, né, Zé? Que é voltado também para as crianças. Mas eu costumo falar muito para o público adulto, porque o GAC tem bastante apelo, né? E as pessoas procuram automaticamente. Procuram o GAC, Vou ajudar o câncer. Do GAC. E o GAC precisa muito de ajuda. Mas a gente tem muitas instituições de adultos também que precisam de mais atenção. Então, eu como apoiadora, né, em relação ao câncer de mama, acabo falando também mais das instituições de adulto. Nós temos também os institutos aqui, né, de oncologia, então o Instituto de Oncologia do Vale, os próprios hospitais, o Pio XII, Santa Casa, o próprio Vivale, que tem também a parte oncológica. Então, nós temos vários institutos aqui, tem o COI também. Tem N institutos. Eu tenho contato também a Mastovida, que é a parte da parte de mamas mesmo, de mastologia. Então, tem N instituições. Cara, quem bacana, quiser cara. também, vai lá no meu Instagram, me pergunta se tiver dúvida. @Marjorivanucci. Vai aparecer aí para vocês. Vai estar em tudo. Vai aparecer de novo aí, ó. Para vocês verem. Segue, me pergunta, eu sempre procuro indicar também, não só aqui em São José, mas no Vale, Taubaté, Jacareí, tem aqui, nós temos os hospitais, o Hospital São Francisco, em Jacareí, tem aqui a rede Cross, funciona aqui também no SUS, movimentando os hospitais que são referência, né, seja o Pio XII aqui em São José, seja o hospital aqui o Pio XII em Taubaté, então tem uma rede grande aqui no Vale do Paraíba, que atende também. Então, assim, o que eu posso ajudar, e eu recebo muitas perguntas de como que foi a cirurgia, como que foi se transformar e, né, ter que fazer esse processo de transformação, né, porque complicado. Para a mulher, o câncer de mama, ele é, assim, bastante agressivo no sentido físico, né? Nos dois sentidos, né? Tanto físico quanto mental, né? Parte física, que querendo ou não, ali. Você teve que fazer nos dois. Eu fiz a mastectomia bilateral, né? Mas hoje em dia as cirurgias são bem mais preservadoras. Só uma dúvida agora. Você pode até rir da minha cara, mas que nem o SUS mesmo faz, né? Ele faz cirurgia, tem a prótese que coloca, mas essa prótese é colocada... Tipo, no momento da cirurgia fez ali Depende. mastomia, já põe. Você tem que ficar uns dias ali... Não, depende da cirurgia, né? Hoje as cirurgias são muito mais preservadoras, tá? Existem várias cirurgias que são só quadrante, que não retiram toda a mama. Hoje existem técnicas muito boas. Quando a cirurgia é agressiva, às vezes o tumor ou é um tumor agressivo, ou é uma pessoa que já tem uma questão genética, né? Ou tem... Existem várias questões. Não é toda mulher que vai do momento ali, o médico... na verdade, vai da característica do tumor, da progressão. Por isso que eu falo, é um caso muito individual. Não é toda mulher que vai fazer uma oncologista deve sofrer, então, cara. Porque são muitos protocolos. Não é igual o cara chegar por ortopedista com o pé quebrado. Todo pé quebrado é um pé quebrado, né, cara? Não, eu acho que tudo é muito difícil de resolver. Mas para mama, existem muitos protocolos e existem muitas técnicas. E hoje em dia, cada vez as técnicas de mama são mais preservadoras. Coisas que são melhores hoje em dia, tanto no SUS quanto na parte de convênio, na parte, né, aí da medicina privada. Hoje é garantido para a mulher mastectomizada, ou seja, de cirurgia grande, a reconstrução. A reconstrução não é mais considerada estética. Antigamente, a reconstrução era uma questão estética. Muitas mulheres ficavam sem a mama, né, cara? Ficavam com um buraco. Era uma questão muito difícil, não era garantida, né? Era muito difícil. Agora é lei isso. É lei isso. É lei, é uma garantia. Então, mesmo tanto na saúde suplementar, quanto, né, na saúde, seja no privado ou no público, isso tem uma garantia. Só que, assim, as técnicas cirúrgicas mudam, as próteses mudam. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu vou falar da minha técnica, que foi como eu fiz, mas que hoje em dia tem outras técnicas também. Sim. Você vê que eu fiz há 4 anos atrás, hoje já tem outras técnicas com também. Certeza. Por escolha, eu fiz uma cirurgia bilateral, porque eu fiz uma cirurgia preventiva na mama direita. Eu tive o câncer na mama esquerda.
E eu resolvi fazer uma cirurgia preventiva por conta da minha questão potencialmente genética, tá? Então hoje a gente também já tem aí uma luta grande para os exames genéticos serem garantidos, ainda eles não são garantidos pelo convênio. Alguns convênios liberam com justificativa médica. Você consegue se fazer esse mapeamento? Sim, e ver se... existe um mapeamento genético para quem tem indicação, né? Por exemplo, muitos casos na família. É bom pra caramba. Porque teve aquele negócio, né? Desde a Angelina Jolie. Então, eu ia comentar, a Angelina Jolie fez isso, né, cara? Isso. Eu fiquei na dúvida se era fake news ou não, mas ela realmente. Hoje em dia, a medicina genética é digamos assim, é uma perspectiva para a gente muito... É um passo na frente. E acho que o Brasil está caminhando para esse passo cada vez mais. Sim. E dentro do câncer de mama, é um exame muito agora solicitado, principalmente para alguns tipos de câncer, né? Como o triplo negativo e o triplo positivo, no meu caso, né? Que os cânceres que têm aí uma condição genética, né? E como eu tinha muitos casos na família... a gente ter um mapeamento genético, né? Então, na época, eu fiz a opção por uma mastectomia bilateral. Isso foi uma opção minha, junto com a junta médica. Eles respeitaram muito a minha vontade também. Eu queria fazer por uma questão não só biológica, mas estética, funcional. Tudo isso foi resolvido junto. Nem todas as pacientes têm essa clareza e essa oportunidade de fazer isso, né? Por exemplo, no SUS você não vai chegar no médico e vai conseguir falar, olha, eu quero fazer uma bilateral. Às vezes não dá, tá? Então, assim, você depende de fila, depende de um monte de coisa. Eu acabei optando por fazer uma bilateral por conta de N questões. Quando eu fiz a cirurgia, eu fiz a mastectomia bilateral, foi colocada uma prótese provisória, uma prótese expansora. Então, quando eu saí Tammy Gretchen, né? Aí eu fui expandindo essa prótese, saí bonitona lá, bem Tammy, já preparada para isso. E aí essa prótese ela foi sendo expandida para eu ganhar a pele, porque eu tirei músculo, tirei pele, tirei um monte de coisa. E aí eu fui expandindo, então ela vai sendo expandida, ela ficou um tempo no meu corpo, e aí depois eu troquei pelas próteses definitivas. Isso no SUS também já é feito, próteses expansoras, próteses com trocas. Existem próteses, por exemplo, dependendo do tamanho da mama da paciente. Por isso que eu falo, é muito o cirurgião que precisa ver. Porque, por exemplo, mamas muito pequenas, às vezes não tem necessidade. Hoje em dia eles fazem enxerto da própria gordura da paciente, não precisa pôr prótese. Caramba, hoje que tem da hora. várias cirurgias. Tem, por exemplo, próteses que a pessoa já sai com a prótese imediatamente já grande. Então tem N técnicas. A minha foi assim. Eu saí com a prótese lá dentro, só que a prótese era murcha. Sim. E aí ela foi sendo expandida. E aí depois eu troquei como por se uma fosse prótese. com a bombinha mesmo assim? É com soro, injeta. Injeta lá dentro. A dor do capeta. Caralho! Vai injetando. Ai, ai. Aí o legal, porque daí o maridão pode escolher, ó, põe mais, põe menos, ó, põe de um lado, põe do outro. Põe mais, isso aqui, ó, põe mais em cima. O legal foi na hora de trocar. Na hora de trocar, a gente turbina mais, turbina menos. Aí você pode escolher o tamanho que você quiser. Tá vendo? Vantagem de você escolher. Pois tá vendo? Como você mais ganhou? Viu? Nesse caso, o maridão saiu ganhando, velho. O maridão saiu ganhando nessa. Eu também, gente. Ó, sim. Liberdade, correr sem top. Ó, beleza. Como isso influenciou a parte mental? Na hora que você saiu, puta, mano, não tem mais peito. Olha, isso foi um preparo que eu fiz. Eu brinco, meu mastologista fala que ele deixa o áudio gravado até hoje para mostrar para as outras pacientes dele, que eu falo que eu fiz a volta olímpica com as tetas velhas da última vez, entendeu? Eu falei, ó, doutor, tô correndo pela última vez com essas tetas horrorosas, vamos trocar. Porque eu já... Você mandou áudio pra ele? Mandei, falei, doutor, hoje é o último dia dessas tetas velhas, senhora, por favor, arranca tudo amanhã e faz serviço bem feito, hein? Né? Eu sempre fui muito brincalhona. Lógico que eu acho que eu tive um preparo mental muito grande com isso, conversei muito com meu marido também, acho que a gente teve... Porque existe toda uma mudança de configuração, a gente brinca, né? Mas existe uma mudança de configuração física, existe uma mudança sexual em relação a tudo isso, a gente passa por transformações. Eu fui uma mulher que fui menopausada aos 37 anos, 38 anos de idade. Então, é muito diferente, né? Todas as questões de libido, então isso tudo a gente vai tendo que lidar e tendo que se transformar e tendo que lidar com isso de forma muito criativa
para que a gente não caia num limbo assim de tristezas e de coisas, Sim. porque senão realmente é muito pesado. Então eu lidei muito com essa transformação. Eu coloquei muito isso pro médico. Eu tinha uma expectativa de um seio diferente, de uma forma diferente. E aí eu acabei tratando o meu seio meio com uma coisa inanimada, sabe? Eu queria uma coisa meio diferente. E para mim foi muito bom. Eu tive uma redução grande, eu tinha um seio muito grande. Então, para mim, foi uma cirurgia que me trouxe benefícios. um benefício, me trouxe um conforto. Tanto que eu escolhi a bilateral justamente por isso, para dar um conforto. Escolhi nas minhas segundas próteses, mas assim, houve perrengues. Hoje tá tudo bonito. A gente fala, nossa, a cirurgia, beleza. Mas olha, passei perrengue. Na quimioterapia, minha cirurgia abriu, eu tive que esvaziar a prótese. Eu quase perdi a prótese. Pariu. Foi bem difícil. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra, não. Mas eu passei 4 meses com um curativo, com uma prótese com uma cicatrização que não fechava, com uma malinha pronta, com o risco de ir para um centro cirúrgico, tirar a prótese e ficar sem prótese. Caralho. Eu passei um tempão com uma prótese esvaziada, depois não sabendo se a gente ia conseguir ampliar fazer de novo. E aí o negócio não fechava. Caraca. E aí, enfim. O decorrente também é a sua diabetes também, né? Que você... exatamente. Sim. Então aí desenvolvi todo esse processo. Eu tive problemas de pele pavorosos na minha quimioterapia, arrebentou toda a minha pele. A minha cicatriz... Arrebenta, você fica vermelho. E aí a minha cicatriz até da tireoide, que era de anos, abriu, tudo na minha pele abriu. Então foi muito complicado. A gente teve, assim, passamos vários perrengues. Coisas assim de eu ter uma malinha pronta, do médico falar, olha, se a prótese aparecer qualquer aqui, coisa nós vamos ter que entrar no centro cirúrgico e tirar. Então era assim, não foi tudo as mil maravilhas. Foi uma cirurgia muito complicada, mas deu tudo certo no final. No final deu tudo certo. E aí quando eu fui trocar as próteses, ainda peguei uma sepse e quase tive que tirar as próteses de novo. Foi da prótese que você falou, não é verdade? Não, depois. Então, que já tava tudo bonitinho, que daí acabou a quimio pior, não sei o quê. Nós voltamos com a prótese, deixamos expandida, esperamos um ano inteiro. Falamos, não, agora, ficou um ano com o bagulho. Falei, agora tá tudo bonitinho. Nós vamos operar, vamos colocar as próteses definitivas, você tá ótima, a sua imunidade tá boa, tá tudo bem, já tá com o cabelo maravilhoso. Chique. Vamos fazer cirurgia. Vamos, doutor, tá tudo certo, tudo certo. Vamos, tá ótimo. Fomos. Tudo bem, ó, a cirurgia rodou bonitinha, maravilhosa. Aí, o acesso que tava na mão, pegou a bactéria. Nossa. Não foi nem a prótese não tinha nada a ver com tá o rolê. bonitinho ali, cara. Isso aí que eu ia Puta, foi no acesso ainda, que bosta. Não foi nada, foi mão suja de alguém que vai lá e pá. E... Puta, esse negócio de mão suja é embaçado, cara. É foda. Ó, meus pais tomaram a vacina hoje da Covid. Olha só. Aí, meu pai ele é todo de fumar, cara. Meu pai, né? Meu pai ele gosta dessas coisas aí, polêmico. Aí filmou, bonitinho. Mandou no grupo da família, a minha irmã. E essa enfermeira sem luva e aplicando injeção no seio aí. Nos dois sem luva. Você vê que tem umas coisas que a gente... Aí eu voltei no vídeo, que eu nem reparei, eu voltei no vídeo de novo. Falei, não é que tá sem luva mesmo, pai? Então, e aí foi esse negócio. Aí acabei pegando, tive uma sepse, quase embarquei, e no meio disso tudo o médico, olha, Marjorie, pode ser que a gente tenha que tirar a prótese. Aí você vai falou, ficar puta 6 que meses. pariu. Aí eu nem tinha, porque quando ele voltou e disse, e aí, gostou da prótese? Eu falei, doutor, nem deu pra ver ainda, vai que tem que tirar, né? Nem vou criar muita expectativa. Não vou nem criar muita expectativa. Passava de costas nos espelhos assim, né? Eu vou criar muita expectativa, porque vai que a gente tem que entrar, porque ele falou, né? Ele falou, mesmo não sendo, a gente, né, teoricamente sabendo que não é a prótese, se a infecção não passar, você vai ter que entrar no centro cirúrgico, nós vamos ter que tirar. Porque ela tá recém-operada, capaz de atrapalhar alguma coisa. Se então pegar o bicho na prótese, já era. Já era. Mas no fim deu tudo certo, sobrevivi, a prótese ficou, está aqui, está bonito, tá tudo certo. Bem sobreviveu, cara, deu as honras de vir aqui conversar com a gente. Nossa, obrigado. Nossa, eu que agradeço, gente. Nossa, como eu falei, eu tenho papo para mais de metro. História, sim. Tá todo mundo me cobrando para eu fazer um livro, um negócio, quem sabe, né? Eu quero, pô. Vem trazer aí pra gente divulgar aí. Se Deus quiser, quero... Ô, Márcio, você quer falar dos seus planos futuros, de alguma coisa que você vai fazer em breve? Sim, agora, os planos agora são esses, né? Eu tô movimentando bastante meu Instagram. No começo do ano eu queria já montar meu canal no YouTube, né? Porque as pessoas me pedem muito essas coisas. Precisa de ajuda aí, ó. O YouTube é muito bom.
E eu tava, assim, tudo planejado para começar a lançar os vídeos, e aí foi quando eu acabei pegando a Covid e tal, e acabou que eu dei uma estagnada. Então, meu projeto é, sim, passar alguns conteúdos para o YouTube, né, que as pessoas têm me cobrado bastante disso. Estou fazendo muito conteúdo no Instagram, então, pessoal, siga no Instagram. Tá aparecendo de novo por aí. Qual que é o seu Instagram? Pode falar de novo. Por favor. Marjorie Vanucci. Suas ideias também. O meu objetivo é esse, dialogar mesmo com as pessoas, trazer informação, falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre o empoderamento mesmo da mulher 40+, para a gente colocar a nossa cara aí nesse mundo que a gente está vivendo. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. O mundo não acaba nos 30, né? Exato. Por favor, hein? Tá só começando, tem muita coisa. Eu procuro trazer assim, de forma bastante positiva, bem alegre. Eu tenho toda semana eu tenho um quadro que é a Quinta-feira da Beleza. Então eu falo sobre coisas desde skincare, de autocuidado. Eu tenho um outro quadro também de lives, que é a Pausa pro Chá. Então, onde eu converso também com pessoas sobre aí momentos da gente ter uma reflexão. Sim. Então, eu tenho sempre posts aí reflexivos. Procuro trazer aí sempre mensagens de positividade, de carinho. E vocês também, homens, estão convidados a entrar no meu Instagram. Opa, vamos lá. E a curtir lá. Segue lá, rapaziada. É que a mulherada domina lá, até tem um rapaz que a gente conhece, né, cara? A gente sempre exerce com ele. E eu ainda não entrei em contato com ele, mas ele chama Alex Cursino. Ele é aqui de São José, voltado pra beleza masculina, cara. Isso mesmo, tá? E ele faz, né? Ele faz, ele já... cabelo, essas coisas, cara. E ele... Isso aí, tem coisa que... Cara, nós homens somos muito chucrão demais, que a gente precisa de ter um pouco mais de vaidade, aberta. Cara. Ser mais mente aberta. O mundo tá mudando muito constante e às vezes a gente não tá nem dando tempo de se adaptar nessas mudanças. Exato. Que nem um creminho, né? Um creminho, ó. E o que eu falo não dá risada, não. Ela fala, não dá risada perto de mim, não. Ela fala. Mas eu falo pro meu marido isso. Ele, nossa, vive pegando minhas coisas lá. Mas eu falo para as pessoas, né? Eu comecei a falar muito da beleza, mas a beleza tem muito a ver com o nosso cuidado, tem a ver com a saúde. Então, é óbvio que, né, a gente acaba tendo muitos artifícios como mulher, mas existe uma beleza que é para todos mesmo, né? Essa coisa do cuidar, né, de passar um creme, de cuidar do cabelo, de fazer uma barba, de ter o mínimo. Né, ter esse cuidado de olhar no espelho. A beleza vai muito além de um estereótipo, vai muito além né? Então, é um conceito aí que vai muito além só da questão estética. Né? Ela está voltada para a saúde, está voltada para o autocuidado, para a questão mesmo mental, de se olhar. E eu acho que isso faz muito bem para a gente. Cara, a autoestima ajuda em todas as áreas que você... E eu vou dizer, isso foi uma das coisas que me ajudou muito em relação até ao câncer. Porque eu sempre ia arrumada nas quimioterapias, sempre uma coisa diferente, usava peruca, usava boné, mesmo careca. Eu lembro que quando eu fiquei careca, as mulheres olhavam pra mim e falavam assim, estilo. Eu falava, não, é câncer mesmo, mas eu sou estilosa. Porque era uma época que as mulheres pois cara, teve uma época, 2017. Foi, cara, começou uma revolução. Começou a revolução, os modelos começaram a raspar a cabeça. E aí eu comecei a sair com a cabeça raspada, com a cabeça careca, não tava raspada, tava careca, né? E eu fiz ensaio fotográfica careca e tal. E aí as pessoas, estilo. Eu falo, não é câncer, mas também tá no estilo. Então, eu fico imaginando a cara da pessoa que recebeu a resposta, tá ligado? Desculpa, não precisa desculpar, não, tá tudo bem, eu tô ótima. Mas putz, até chorei aqui agora. Mas é isso, eu encarar dessa forma, né? Então, você mesmo foi lá, mano, começou a cair já. Não, precisei me raspar. Não, já foi. O lance do raspar, essa história é boa. Pra fechar, hein? Chave de ouro. História motivacional pra fechar o dia, hein? Pra fechar o podcast. Mas eu nem precisei raspar a cabeça, porque meu cabelo já tava despencando, eu já tinha cortado o cabelo mais curto, porque eu operei primeiro e depois comecei a fazer a quimio. E aí eu já tinha cortado o cabelo mais curto, aí o cabelo já tava meio caindo, aí o cabelo começou, aí o médico falou, olha, Marjorie, depois da primeira quimio, acho que uns 10, 15 dias realmente não vai resistir, não adianta vir com parada de touca, esses negócios. Tem isso não, que até biotina. Não vai rolar,
teu caso vai cair mesmo. Eu falei, não, doutor, tô preparada, tá de boa. Aí, beleza, aí já tava com o cabelo bem curtinho, aí o cabelo começou assim, tipo, nossa, mas despencou geral, assim, tirava uns... Nossa, tirava uns tufão, assim, de cabelo, aquele negócio, pá. E aí meu marido falou assim, vamos raspar? Eu falei, ó, vou tomar um banho. Aí depois, qualquer coisa, a gente faz um momento, aí diz, come here to leave you. Eu ia falar isso, já ia botar a música cantar da novela. Aí beleza, aí tomei banho, na hora que eu saí do banho, gente, eu já tava o galinho Chicken Little, eu só tinha tipo uns 3 Sabe, igual boneca velha, né? Nossa, tá? Não, aquele moicaninho mesmo, né? Só tava aquele negocinho aqui, uns 3 trecos aqui. Puta que E eu nem parecia muito galinho Chicken Little, eu tava mais pro boneco da Michelin, né? Porque eu tava bem gorda, assim. Aí meu marido falou assim, deixa eu raspar pelo menos um pezinho só aqui, que ficou meio feio. Eu falei, beleza. Aí ele só tem o prazer de raspar, né? Prazer. Aí ele pegou a maquininha dele lá, todo invocado, e começou, I did come here to live. Aí Marjorie, você não presta mesmo. Eu falei, eu tenho que rir nessas horas, né? Já tô parecendo... Vai fazer o quê, né, cara? Mas aí comecei a mandar foto pra família, fiquei careca, ó, agora dancei. E o pior de tudo é que eu fiquei careca com sobrancelha. Isso foi o melhor de tudo. Daí, pelo menos, que bom, cara. Que tem gente que perde literalmente tudo, cara. É mó viagem. Foi quando eu comecei a ter cabelo de novo. Então aí ficou mais estranho, porque eu tinha cabelo sem sobrancelha. Caraca. E a sobrancelha demorou pra crescer? Demorou. É mesmo? Até hoje ainda luto com ela. Fiz uma micropigmentação depois. Tem que fazer, né? Pinga brimonidina. O cílio... Então, o pessoal fala da química que cai o cabelo, mas é o pelo do corpo todo, né? É que o cabelo... Tem um lado bom. Tem pelo que volta que a gente não queria que voltasse, amiga. Não, sim, mas... Tem coisa... Tem pelo que volta e você fala assim, por quê, né? Não era. Por quê? Desnecessário. Ai, cara. Mas cílio não voltou até hoje, gente. Ó, só nos postiços mesmo, porque cílio não voltou não. Tô esperando. 4 anos tô esperando. Mas cílios zeradaço. Quase zerado. Tem uns 3 gatos pingados aqui. Não segura nem um vento mais. Não segura. Não segura nem fazer fio a fio. Tem que ser aquele coladaço mesmo. Mas nem parece, assim, manter assim que assim tá lá, parece natural. Super natural. Você tem que assistir lá a Quinta da Beleza, que ela vai te ensinar. Isso aí, segue ela. Ela vai te ensinar. Poderoso. Ficar mara. Ficar lindona, ficar com essa cutis. É isso aí. Mas é isso então, Major. Muito obrigado pelo seu tempo que você deu pra gente aí, pra você vir aqui conversar um pouquinho. Maravilhoso. Sempre que você tiver gente pra indicar pra vir aqui, cara, ou se você quiser, eu quero lá trocar ideia de novo, quero um novo trabalho que eu vou fazer, porque a gente tá de portas abertas pra você aqui. Muito se você quiser falar, mandar um abraço aí, mandar um abraço pra qualquer pessoa, você fica à vontade aí. Por essa oportunidade, por esse carinho, por esse bate-papo. Acho que tem papo para mais de metro. Sim. Se vocês tiverem também curiosidades e ideias, quiserem que eu volte aqui também, pessoal aí, deixa perguntas aí. Manda também. para nós aí. Com certeza. Manda perguntas se tiverem curiosidades. Eu estou aqui à disposição de vocês e de toda a galera aí que segue vocês também. Me sigam lá no Instagram, tem sempre bastante conteúdo. Eu estou aí participando de vários concursos, de várias etapas aí para ser aí a cara de muitas marcas, então de publicidades. Ano passado tive a oportunidade de ser uma das caras do Boticário aí na Boticário? Nacional? Nacional, na linha Boutique. Então foi assim um divisor de águas mesmo nessa questão de entender que eu podia entrar mesmo para um mercado aí que está sedento mesmo de vontade de colocar pessoas da nossa idade aí. Então, estou muito feliz de estar aqui representando também um pouco do Vale do Paraíba, né, da nossa região e também das mulheres aí 40 a mais. Então, muito obrigada por essa oportunidade e estamos aí. De bola. Obrigado. A gente que agradece aí. Certo, rapaziada? Então, para vocês que assistiram o nosso programa hoje, vai lá nas redes sociais, lá, Marjorie Vanucci, certo? Marjorie Vanucci. 2 N's e 2 C's. Isso aí, ó, tá vendo? Vai estar aqui aparecendo pra vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Ativa o sininho, deixa o like aí pra gente aí. A gente tá crescendo cada vez mais aí com a ajuda de vocês, certo? A gente vai deixar nossas redes sociais na descrição, a rede social da Marjorie também. Entra lá em contato com ela lá, que ela tem muita coisa pra agregar aí no seu dia a dia aí. Parte de beleza e tudo mais aí. Da vida, é isso mesmo. Certo, rapaziada? Certo? É isso, obrigado. Então é isso então. Muito obrigado aí e paz! Valeu.
bom. Obrigadão, hein? Gente, Da hora. muito obrigada. Gostoso, né? Nossa, muito É gostoso. gostoso, cara. Não, e a gente vai embalando. Acredito que deve ser.